Olá! Japão, século XVIII. O país está mergulhado na pobreza devido à falta de homens. A peste vermelha afeta os jovens em todas as partes e apenas 1 em cada 5 sobrevive depois de contrair a terrível doença. No governo, reina o matriarcado. O cargo de shogun é ocupado por uma mulher, em cuja corte há um harém de homens selecionados com características físicas ideais. Mizuno, cuja família está à beira da pobreza, resolve prestar serviço lá. Porém, na corte da shogun, o rapaz terá que passar por experiências muito mais humilhantes do que a pobreza e a fome. É o ano de 1715. Em uma antiga vila japonesa, as mulheres das classes baixas trabalham no lugar dos homens. Elas carregam fardos de feno, constroem casas, trabalham como carregadoras no porto e até puxam riquixás. No meio de toda essa confusão, uma garota frágil de uma família nobre, vestindo um traje tradicional impecável, caminha apressada para uma escola de artes marciais. Lá, 2 oponentes lutam em um intenso duelo de espadas de bambu. Avançando impiedosamente sobre o inimigo, o jovem Yunoshin arranca sem esforço a espada das mãos do derrotado Mitamura-san. Sem perceber o cansaço, o mestre, obcecado pela prática, desafia o próximo oponente a lutar, mas ninguém mais é capaz de duelar contra ele. A Onubo, que trouxe almoço para o mestre, salva os alunos exaustos daquela tortura. O jovem come os bolinhos de arroz com gosto, enquanto escuta os comentários preocupados de sua amiga de infância, que diz que ele não deveria trabalhar tanto ou pode acabar ficando doente. O arrogante mestre, em vez de agradecer, pede à garota que não volte a procurá-lo. Ofendido por esta resposta à sua sincera demonstração de afeto, a Onubo rapidamente se levanta e vai embora sem olhar para trás, deixando o convencido rapaz sozinho. O Yunoshin passa suas noites nos bairros pobres, com mulheres sem condições financeiras, que perderam seus maridos e filhos para a peste. Ele dá a elas a oportunidade de engravidar e o faz de graça, sem aceitar as moedas que sempre lhes são dadas. Ao voltar para casa pela manhã, o Yunoshin come arroz no café da manhã junto com sua família. A mãe controladora informa orgulhosamente ao filho que ele recebeu uma boa proposta para se casar com a filha de um nobre rico, responsável por templos e santuários. Para a noiva, a aparência do futuro marido é muito importante, e ela está disposta a fechar os olhos à pobreza da família dele. O Yunoshin, de 19 anos, responde para a mãe que não está interessado na oferta e sugere que ela comece a procurar um noivo para sua irmã logo. A mulher, irritada, insiste. Para amenizar o conflito, o Yunoshin agradece sinceramente sua mãe. Por mais difícil que tenha sido, ela nunca o vendeu por dinheiro, como um garanhão reprodutor, ao contrário dos pais de outros jovens homens. Para retribuir à sua família, o Yunoshin promete: Preocupado com como cumprirá a promessa, o jovem convida sua amiga de infância, a Onubo, para um passeio. Os amigos conversam sobre as aventuras noturnas do Yunoshin. A garota afirma, meio enciumada, que o cara é muito popular entre as mulheres locais. No entanto, o jovem amante se justifica e diz que ele faz tudo de graça, e somente porque as próprias mulheres o procuram em busca da possibilidade de engravidar. A Onubo insinua timidamente que ela também gostaria de pedir para passar a noite com ele. No entanto, ambos entendem que, por causa de suas posições muito diferentes na sociedade, isso é impossível. Portanto, rejeitando a investida da garota, o Yunoshin apenas ri sarcasticamente da sua amiga. Frustrada e humilhada pelos comentários, a Onubo vai embora às pressas mais uma vez, deixando o sincero pobretão sozinho. No entanto, essa briga ajuda o Yunoshin a descobrir o que fazer. O cara aparece em casa e anuncia decidido que ele pretende prestar serviço no Ooku, o harém da corte da Shogun, no qual terá que ficar por toda a vida. O inabalável Yunoshin explica sua decisão e diz que receberá um bom salário e salvará os pais pobres da fome. A mãe e o pai aceitam humildemente a decisão inesperada do seu filho. A Onubo, apaixonada, ao saber da decisão do Yunoshin, se apressa para vê-lo pela última vez, mas no caminho de pedra o sapato da garota se rasga. Ela fica sentada no chão, chorando desesperada, quando seu amado aparece de repente na frente dela. Ao ver que ele mudou sua aparência, a Onubo fica triste ao perceber que ele realmente está indo servir no Ooku. Incapaz de aceitar as circunstâncias inevitáveis, a garota tem um acesso de raiva. Então,
O Yunoshin finalmente mostra a ela seus verdadeiros sentimentos pela primeira vez e gentilmente dá um beijo de despedida nela. No Ooku da corte, o Yunoshin é recebido pelo servo de quarto, Matsushima. O bondoso rapaz o recebe no serviço e explica em detalhes como funciona a hierarquia dos servos. O Matsushima também encoraja o recém-chegado a trabalhar duro e, quem sabe, um dia ele poderá se encontrar cara a cara com a ama, em cuja propriedade eles se encontram. O servo de quarto mostra ao Yunoshin os outros servos e suas ocupações. Os alfaiates que costuram todas as roupas do Ooku, os servos que são responsáveis pela limpeza e aqueles que trabalham na cozinha. O Yunoshin fica surpreso ao perceber que a corte está cheia de homens e, vivendo lá, dá até para esquecer completamente que eles estão em falta no país. A excursão termina nos aposentos dos chamados dignos, onde o Yunoshin viverá. Na entrada, o Matsushima se curva reverentemente diante de um homem sério com um kimono cinza. Ele diz que aquele é o Fujinami, o principal homem do Ooku, responsável de administrar tudo o que acontece no harém, apesar de que, oficialmente, o cargo de administrador-chefe pertencer a outra pessoa. Ao terminar o passeio, o Matsushima dá ao Yunoshin uma última instrução importante. A punição por violar esta regra é cruel, é a morte. O Matsushima também avisa ao Mizuno que, a partir de agora, ele será tratado apenas pelo sobrenome. Depois disso, o recém-chegado vai se familiarizar com os outros servos do seu nível. O grupo de homens começa a zombar do recém-chegado na mesma hora, por causa do seu penteado e do seu kimono rústico. Apenas o calmo Sugishita o cumprimenta cordialmente, lhe dá as roupas de trabalho e o ajuda a iniciar as tarefas do dia, tirar o pó, perfumar os trajes dos amos e esfregar o chão. Animado com as atividades tão simples, o Mizuno diz ao Sugishita que em sua vida normal ele trabalhava muito mais, só que não vendia seu corpo. Depois de cumprirem suas tarefas diárias, os trabalhadores vão almoçar. Um dos servos decide zoar o Mizuno e pede que ele leve arroz para os aposentos do Sr. Matsushima. Ao cumprir a missão falsa, o Mizuno vê dois homens se abraçando no quarto e timidamente se retira ao descobrir que o almoço já foi entregue nos aposentos do Matsushima faz tempo. No caminho de volta, ele leva um chute nas costas dos brincalhões, cai e derruba todos os pratos. Mas o pior ainda está por vir. Após uma ronda noturna de sentinelas, o jovem sonolento é agarrado em sua cama por 3 outros servos. Eles fazem uma clara alusão ao cumprimento dos deveres noturnos. No entanto, o Mizuno consegue se livrar deles e intimidar os inimigos de uma vez por todas. Na manhã seguinte, o Sugishita discute o incidente que aconteceu com o Mizuno durante a noite e revela que no Ooku é assim mesmo e que ele próprio já dormiu com homens muitas vezes. Além disso, se ele fizer amizade com um administrador ou com um servo de quarto, ele poderá subir na carreira. Atordoado com a notícia, o Mizuno conta para o amigo que, do lado de fora dos portões do palácio, as mulheres sofrem com a falta de homens e com a impossibilidade de conceber. Enquanto faxina o local, o Mizuno ouve os sons familiares da esgrima com espadas de bambu. Ao espiar o treinamento, ele relembra com entusiasmo o passado recente e sacode a vassoura. Ele é pego fazendo isso pelo grande mestre Fujinami, que, com um sorriso bondoso, elogia sua excelente postura e o convida para ir às aulas e duelar com um dos alunos. Seu oponente é o Tsuruoka, que o Mizuno já tinha visto no quarto do Matsushima. Os presentes acreditam que o recém-chegado não tem a menor chance, mas a antiga paixão é rapidamente despertada e ajuda o Mizuno a derrotar facilmente o belo adversário. Apesar da vitória rápida, o jovem se curva solenemente diante do Tsuruoka e demonstra respeito, elogiando suas habilidades de esgrima e oferecendo um aperto de mão. Ignorando as intenções amigáveis do Mizuno, o arrogante Tsuruoka pede para ele não se vangloriar e afirma diante de todos os mestres que, no Ooku, a esgrima não é tão importante quanto um rosto bonito e maneiras impecáveis. E, nisso, ele é claramente muito superior ao recém-chegado. Ao proferir essas palavras, o Tsuruoka arruina sua vida no Ooku para sempre. O Matsushima não o convida mais para seus aposentos. O humilde Mizuno, por outro lado, torna-se muito popular na manhã seguinte. Os rumores de sua vitória no duelo se espalharam pelo palácio rapidamente. Para refutá-los e recuperar sua dignidade, o derrotado Tsuruoka desafia o Mizuno para outro duelo e o espera na sala de treinos à noite. Só que agora,
o belo rapaz sugere lutar com armas de verdade, porém é derrotado novamente pelo Mizuno que, desta vez, nem tirou a espada da bainha. Incapaz de suportar a dupla derrota, o Tsuruoka decide cometer um harakiri. Ao ver o sofrimento do inimigo, o Mizuno generosamente alivia sua dor. O tempo passa e o inverno chega ao Japão. Então, uma verdadeira tragédia atinge o Oku. A 7ª Shogun, Tokugawa Ietsugu, morre por causa de uma doença. A Lady Yoshimune, da província de Ki, é escolhida como sua sucessora e vai imediatamente para o novo palácio. A primeira ordem da prudente Yoshimune é tirar a Manabe Akifusa do cargo de conselheira secreta, pois ela preparou uma nova roupa absurdamente cara para a Shogun durante uma grave crise econômica no país. Ignorando a obrigação de visitar seu harém no Oku, a nova governante mergulha no trabalho, estudando a cidade e a vida de seus habitantes por conta própria. A Yoshimune acha que a situação é extremamente angustiante quando observa jovens acometidos por doenças morrendo nos braços de suas mães. Além disso, mesmo em um péssimo estado, muitos deles são forçados a vender seus corpos para mulheres que estão tentando engravidar. Ao retornar ao palácio, Yoshimune se depara com a Tazaduki, administradora do Oku, que insiste para que a Shogun cumpra seus deveres de visitar o harém. Enquanto isso, o Mizuno é promovido repentinamente ao status de servo de quarto pelo próprio Fujinami, o que significa que ele agora é digno de ver sua ama. Os outros servos agora se curvam respeitosamente diante dele e o amável Sugishita é nomeado seu servo pessoal. Para cumprir suas novas funções na corte, o Mizuno primeiro encomenda um traje preto com o alfaiate e conhece os outros criados do seu quarto, que o recebem cordialmente. Chega o tão esperado dia da audiência matinal com a Shogun. Os servos de quarto da ama se reúnem em alvoroço no salão, trajando suas melhores roupas que parecem enormes asas com plumagem colorida. Todos os homens querem se destacar e chamar a atenção da ama. Só o Mizuno aparece de preto. O Fujinami explica as regras para ele. Se a ama perguntar seu nome, significa que ela escolheu aquele homem para desempenhar as obrigações no quarto. Sinos tocam e anunciam a chegada da Shogun para a audiência matinal. Os servos de quarto sentam-se apressadamente e a Yoshimune aparece quando as portas se abrem. Ela não fica nem um pouco feliz com o que vê. Enquanto a ama passa pelo corredor, o inesperado acontece. O grande Fujinami pisa acidentalmente na bainha do vestido dela. Depois de tropeçar, a ama se recupera rapidamente para seguir em frente, mas ouve alguém rindo. A Yoshimune examina inquisitivamente os presentes, querendo descobrir qual deles não conseguiu se conter, mas o covarde culpado não confessa e o Mizuno, encobrindo seu vizinho, assume a culpa. Depois de ir até o Mizuno para tirar satisfação, a ama pede que ele levante a cabeça. Ela fica atônita, fascinada pelo seu belo rosto. Em vez de punir o ousado servo, a Shogun pergunta o nome dele. Durante uma cerimônia de chá, após a audiência, a Yoshimune conta com entusiasmo a sua nova conselheira que gostou de um dos homens. Acontece que o Mizuno deverá pagar por isso com a vida. De acordo com o código do Oku, o primeiro homem pela qual a ama se interessa é nomeado seu cavalheiro secreto. Ele passa a primeira noite com ela e depois é mandado para a morte por decapitação. O Fujinami promete ao jovem que a verdadeira causa da morte não será revelada à sua família e que ele mesmo cuidará pessoalmente da compensação monetária que tirará sua família da pobreza. Ao ouvir isso, o Mizuno se curva e humildemente concorda em aceitar seu destino. Depois disso, o Mizuno discute o que aconteceu com o Sugishita, que acredita que esse sacrifício desumano foi planejado com antecedência. O Fujinami promoveu o Mizuno a servo de quarto, especialmente para fazer dele o cavalheiro secreto. Caso contrário, um dos outros servos teria que cumprir esse dever, e eles são todos filhos de ricas famílias nobres, das quais o Fujinami recebe dinheiro. Enquanto isso, o Matsushima e o Fujinami estão satisfeitos que fizeram um plano infalível e discutem a perspectiva otimista de que o Matsushima se torne o pai do herdeiro da Shogun. Na noite anterior à sua execução, o Mizuno, sozinho, lembra-se de sua amada Onobu e lamenta nunca ter confessado sinceramente seus sentimentos por ela. Despedindo-se mentalmente dela, o jovem se prepara tranquilamente para o cumprimento de suas obrigações.
O Sugishita ajuda o seu mestre a se arrumar. Ele lava suas costas, penteia seu cabelo e o maquia. Depois disso, um eunuco acompanha o Mizuno aos aposentos da ama, onde a própria Yoshimune aparece logo depois dele. Ela está honestamente arrependida e pede desculpas ao Mizuno por tê-lo condenado àquele amargo destino. Afinal, ela não sabia daquela tradição de sacrifício no Ooku. Para amenizar seu sofrimento, a ama concorda com o pedido do servo e permite que, naquela noite, ele se dirija a ela pelo nome de Onobu. Na manhã seguinte, o Mizuno é levado à inevitável pena de morte, e sobre a cabeça do jovem destemido e obedientemente ajoelhado, um samurai ergue uma espada para a punição. A família do Yunoshin é informada sobre a morte repentina do seu filho e sobre como ele prestou seu serviço com dignidade em vida. A Onobu descobre sobre o incidente. A garota vai até o túmulo do seu amado com flores e bolinhos de arroz, como antes. Diante do túmulo, com dificuldade em conter as lágrimas, a Onobu promete viver a vida e nem imagina que o próprio Yunoshin aparecerá, são e salvo, para provar sua comida. Agora, ele é um comerciante chamado Shinkishi e finalmente pode ser o parceiro que a Onobu merece. A Shogun Yoshimune poupou a vida do jovem. No palácio, apenas o nome dele morreu. Na próxima audiência, todos os homens parecem fantasmas do Mizuno, com vestes negras idênticas. A Lady Yoshimune anuncia sua decisão de liberar os homens do serviço e ordena que eles deixem o Ooku no mesmo dia, para que seus lugares sejam ocupados por aqueles homens que têm muito menos perspectivas de um bom casamento do que os filhos de famílias ricas de samurais. Você pode encontrar o nome do filme na descrição do vídeo. Conte para nós nos comentários. Você manteve a esperança de que o protagonista sobreviveria ou foi uma surpresa? Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder o próximo resumo legal.